workshop sobre a alimentação saudável na infância e também sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que tem que ser a alimentação das crianças das nossas unidades escolares, especialmente daquelas que têm até 5 anos de idade, e a gente também vai conhecer algumas características dessas refeições, como que tem que ser o tamanho da porção a ser servida, a quantidade no pratinho, as características de texturas, cores, e também no final a gente ainda vai ter a apresentação de algumas receitas especiais que podem estar sendo executadas dentro das unidades escolares. Meu nome é Carolina, eu sou nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação e faço parte do quadro técnico de nutricionistas lá da coordenadoria. Então vamos começar aqui, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a alimentação ela tem um papel importantíssimo durante todas as etapas da vida dos indivíduos, sejam eles lá desde bebezinho até as últimas fases da vida, onde já entra a fase de senescência, né? Que são os indivíduos idosos. Só que quando a gente fala de importância para a formação de hábitos alimentares, essas duas fases iniciais aqui, então o bebezinho e a criancinha, aqui a alimentação tem um papel ainda mais significativo. Por quê? O que eu fizer aqui durante essas faixas etárias podem permanecer, né, de hábitos, isso pode permanecer ao longo de todas as outras fases da vida. Aí vocês podem me perguntar, né? Ah, Carol, mas então quer dizer que se eu tenho um hábito formado aqui errado, depois quando eu for adulta eu não posso mudar esse hábito? Não é isso, né? Mas a gente vê na prática que é muito mais difícil a gente conseguir mudar um hábito alimentar de uma pessoa adulta do que já fazer essa adaptação desde a fase da infância. Por isso que é tão importante a gente cuidar da alimentação nesses períodos. E como que se forma então o hábito alimentar? A gente costuma dizer que essas 3 fases são as mais importantes. Quais são elas? A primeira fase é a etapa da gestação. Por quê? Sabe aquele líquido dentro da barriga da mãe, né? O bebezinho ele fica lá dentro e está envolto por um líquido que a gente chama de líquido amniótico. A ciência ela mostra que esse líquido amniótico ele é levemente adocicado. Então, o bebê, enquanto passa 9 meses em contato com esse líquido, que é mais docinho, geralmente é isso que faz depois os adultos gostarem mais de alimentos doces em relação aos alimentos salgados, porque já desde o ventre materno a gente tem um contato com um líquido que é levemente adocicado. A segunda etapa, onde o hábito alimentar é começado também a formar, é durante a amamentação. Por quê? É através do leite materno, né, que o bebezinho que acabou de nascer vai ter o primeiro contato com algum tipo de alimento. É através da amamentação. E por fim, uma das etapas mais importantes é através da alimentação complementar, onde a partir dos 6 meses de vida ocorre então a introdução dos diferentes tipos de alimentos para essa criança. E por que então que o leite materno ele é tão importante para a formação do hábito alimentar? Isso já é indiscutível, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, inclusive órgãos internacionais deixam bem claro que o leite materno é o único alimento líquido que o bebê precisa até completar 6 meses de vida. Então, até 6 meses, os bebês não devem ter contato com nenhum tipo de chá, nenhum tipo de suco e também, inclusive, a água. Por que a gente fala isso, principalmente em relação à água? Se vocês observarem a composição do leite materno, né, na imagem a gente consegue ver melhor, cerca de 87% do leite materno é formado por água. Então só ele, sozinho, o leite materno já consegue manter o bebezinho hidratado com toda a quantidade de água que ele precisa. Porque 87% dele é formado por água.
O restante desses 13% na composição do leite materno é formado por uma poderosa combinação de elementos que juntos, são fundamentais para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. Quais são esses elementos? Então nós temos carboidratos, lipídios, proteínas. A gente tem esse IgA e IgE, que são imunoglobulinas, Então a gente tem imunoglobulinas do tipo A e do tipo E, que são fatores que vão favorecer uma proteção imunológica no bebê. Temos também a glutamina, que ajuda tanto no desenvolvimento intestinal do bebê, como também um fator de proteção imunológico. Temos todas as vitaminas de todos os complexos, juntamente com os minerais. E ainda o leite materno tem esses fatores de crescimento, onde o mais conhecido e estudado chama-se Bifidobacterium bifidus, que é um componente que auxilia também em toda a proteção intestinal dos bebês. E é justamente por ter todos esses elementos que o leite materno é considerado um fator de proteção. Ele sozinho tem a capacidade de prevenir diversas doenças. Então a gente tem, por exemplo, inflamações de ouvidos, que são as otites, vários tipos de alergias, bronquiolite, que é a inflamação dos brônquios, nos pulmões. Protege ainda contra episódios de diarreia, pneumonia, vômitos, meningite e assim sucessivamente. O leite materno protege também contra várias outras doenças e enfermidades. Então nós, da Coordenadoria de Nutrição Escolar, a gente estimula o aleitamento materno durante a permanência do bebê na unidade educacional. Então você, gestor, você TNE, secretário das unidades que tem conhecimento da mãe que quer fazer esse aleitamento materno na unidade, entre em contato com nós da coordenadoria, que a gente vai estar então passando orientações bem específicas para vocês sobre como proceder em relação a esse leite materno na unidade, tá bom? Agora, aqui, a partir dos 6 meses de vida, Isso que a gente falou foi até os 6 meses. Então, até os 6 meses é somente o leite materno. Só que, a partir dos 6 meses, algumas coisas começam a mudar no desenvolvimento infantil. E aí, a partir disso, como há um crescimento e um desenvolvimento maior, o leite materno sozinho acaba não sendo mais suficiente para essa criança. E é aqui onde se começa a complementar esse leite materno com os alimentos, que é o período que a gente chama de introdução alimentar. Então, a introdução alimentar, ela acontece a partir dos 6 meses de vida. Mas é importante a gente esclarecer aqui que não é simplesmente, hoje fez 6 meses, posso começar a dar comida hoje. Não é só isso. A criança precisa ter 6 meses, mais algum desses sinais de prontidão, que vão indicar se ela realmente está apta para começar a comer ou não, se ela precisa esperar ainda alguns dias a mais. Quais são então esses sinais de prontidão? Então a gente tem o interesse pela comida, geralmente ela vai ficar um pouquinho mais agitada, o bebezinho sentadinho, perto dos pais ou das pessoas que estão comendo. Ele vai ver esse movimento, do pai levar a comida até a boca e ele vai ter esse interesse. Ele começa a ficar agitado, estende a mãozinha em direção àquilo lá. Então, esse interesse pela comida já é um sinal de prontidão. Além disso, precisa ter também o controle da cervical, não tombar no cadeirão de alimentação, que a gente chama. O que acontece? Muitos bebês têm 6 meses, mas quando você coloca ele sentadinho, ele acaba virando para o lado, Ele não consegue ficar firmezinho, sentado sozinho, sem nenhum tipo de apoio. Então, é preciso que esse bebê, para começar a comer, tenha esse controle da cervical e consiga ficar sentado quietinho, sem nenhum tipo de apoio. Outro sinal é de levar objetos até a boca. Geralmente, quando você coloca um brinquedo para um bebê de 6 meses, a tendência é ele fazer esse movimento de pegar e levar aquilo lá até a boca. Então esse já é outro sinal que indica que essa criança está apta a começar a alimentação. E o último sinal de prontidão é ele não empurrar a comida com a língua, que é um sinal de protrusão da língua.
ele para com esse movimento. A partir do dia em que ele para esse movimento, também é mais um sinal de que ele está pronto para começar essa alimentação complementar. Então eu preciso de todos esses sinais, mais os 6 meses completos, tá? E é importante a gente deixar também bem destacado que é nessa fase que as crianças vão ter a oportunidade, né, de conhecer, porque esses alimentos até então não são conhecidos. Então é a partir desse momento que eles vão ter essa chance de ver novas cores, conhecer novas texturas, temperaturas, né, saber o que é o quente, o que é o mais friozinho, morno, cheirar. Então é importante eles tocarem, sentirem, né, o cheiro, o sabor. A bagunça que eles fazem nessa idade é normal, é esperado e inclusive favorece depois a aceitação dos alimentos. E aí, por qual refeição que a gente tem que começar? Né? Antigamente, lá às vezes na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum falar assim: ah, o bebê começou a comer, vamos dar só banana amassadinha, porque banana é mais molinha, né? Não pode dar outra coisa. E isso já é uma recomendação equivocada para hoje em dia, tá? Hoje, a partir da introdução alimentar, o bebê ele pode comer todos os tipos de frutas, legumes, carnes, ovos, cereais, né? Que entra aqui o arroz, a mandioca, os tubérculos, leguminosas. Então, não é mais recomendado oferecer apenas um tipo de fruta, tá? É muito mais do que só frutas a alimentação complementar. E é importante a gente já colocar aqui também a ingestão de água. A partir da introdução alimentar, aí sim o bebê precisa e deve tomar água todos os dias, ok? Então, como eu falei anteriormente, né, é esse momento da introdução alimentar onde a criança vai conhecer. Para ela, aqui é tudo muito novo, ela não sabe ainda exatamente o que é um alimento, né? Então, a pessoa que está cuidando dela, seja o pai, a mãe, o TNE na unidade escolar, os TDIs, né, que sempre acompanham essa oferta dos alimentos, devem permitir que a criança conheça, tenha esse contato com as diferentes cores, texturas, né, sabores. Olha só aqui como que tem que ser mais ou menos, né, só um esquema mesmo para vocês entenderem. A evolução da textura dos alimentos. Então, com 6 meses, aqui a gente tem uma batata, né, inglesa, que foi cozida, e com 6 meses ela tem que ser oferecida assim, amassada apenas com o garfo, né, uma forma de papa. Depois, à medida que essa criança vai crescendo, eu preciso também evoluir a textura desse alimento oferecido. Então, essa mesma batata que antes era oferecido bem amassadinho, agora ela é oferecida bem cozida e só amassada com as mãos já em pedaços maiores. E depois, lá com 1 ano de vida, a alimentação dessa criança vai ser exatamente a mesma alimentação da família em termos de textura, né? A gente não faz mais nenhum tipo de alteração, porque eu preciso que essa alimentação também estimule outras vias orais, né? A mastigação, a formação dos dentes, por isso que a gente já evolui toda essa textura. É justamente pensando nisso, né, de diferentes formas de apresentação, que não é recomendado oferecer os alimentos tudo junto e misturado, né, na forma de sopa, onde eu pego e coloco beterraba, abobrinha, batatinha, macarrão, arroz, feijão. Cozinho tudo junto, amasso e ofereço para a criança, né, em forma de papa. A criança ela vai comer, só que ela não vai saber o que ela está comendo, né? E aí corre o risco de depois, quando essa criança tiver 2 anos de idade e for apresentada a beterraba, que é vermelha e mais durinha, ela não vai querer comer. Vai dar a sensação de que ela não gosta, porque ela nunca foi apresentada para aquele alimento daquela forma. Né? Então, por isso que a gente não recomenda oferecer dessa maneira. A mesma coisa acontece para os alimentos liquidificados ou peneirados, né? Eu não posso fazer isso com essa alimentação da criança que está conhecendo tudo. Eu preciso dar a ela a chance de sentir as diferentes texturas,
saber o que é uma cenoura, qual que é a cor da cenoura, o gosto que a cenoura tem e assim sucessivamente com todos os outros alimentos, ok? A gente precisa ainda entender que os bebês, de maneira geral, todo mundo, né? Eles já nascem com um sistema de autorregulação da saciedade sozinhos. É algo inato. Todo bebê nasce com isso. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa que vai dar a comida para essa criança não sabe identificar esses sinais, porque o bebezinho lá com 7 meses, ele não vai falar: ah, mamãe, chega, já comi, tô com barriguinha cheia. Ele não vai falar, ele não sabe falar. Só que ele dá os sinais, dizendo: epa, pode parar de me oferecer comida, eu já tô cheio. Quais são esses sinais, então, que a gente precisa conhecer e identificar? O primeiro deles é virar o rostinho assim pro lado, como se estivesse fazendo mesmo um sinal de não, né? Outro sinal, ele começa a chorar ou levantar os bracinhos, pedir para sair daquela posição do cadeirão de comida ou do colo da pessoa, ele fica inquieto, quer ir pro chão. É um sinal que ele tá dando, tipo, ah, não quero mais, né? Já tô cheio. Outro sinal muito comum é esse de cerrar a boquinha, ele fecha a boquinha e não abre mais. E aqui a gente precisa fazer uma observação muito importante, que são alguns cuidados. Geralmente, quando a criança faz esse sinal de fechar a boca, a pessoa que está alimentando a criança fala: não, vamos comer só mais uma colherzinha, né? Muito comum. Olha o aviãozinho, abre a boquinha e vem aqui, coça a boquinha da criança e empurra mais uma colher para dentro, né? Fazendo esse tipo de ação, a gente pode muitas vezes comprometer esse sistema de autorregulação dos bebês. É como se a gente estivesse dizendo pro estômago dele: você tá errado, você não tá cheio, quem manda aqui sou eu, você tem que comer o pratinho inteiro. Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar para depois, lá no futuro, essa criança conseguir ter total consciência do que é estar cheio, né? E não comer até passar mal, né? Muitos casos de crianças a gente acompanha assim, então é importante ter esse cuidado. E por último, um outro sinal também é o sinal de para-brisa, que a gente chama, que é quando a criança passa a mão assim, onde ela está sentada, né? Como se fosse um para-brisa de um carro. Ela também está dizendo: não quero mais. É um sinal que ela oferece. Por que a gente fala sobre isso? Deem uma olhada no tamanho do estômago dos bebês. Se vocês observarem aqui, no primeiro dia de nascimento, o bebê tem um estômago de 7 ml, que é equivalente ao tamanho de uma cereja, ou seja, é isso daqui o tamanho do estômago. Então ele mama um pouquinho, enche, porque o estômago é pequeno, dorme, depois esvazia rápido e aí ele vai querer mamar várias vezes. Olha só com 6 meses, que é quando a gente começa a introdução alimentar. O tamanho do estômago deles é de aproximadamente 150 ml, o tamanho de um kiwi. É pequeno. E às vezes o cuidador quer oferecer um prato que nem eu consigo comer, um prato cheio de comida. Então é óbvio que essa criança ela não vai conseguir comer tudo isso. Quem determina a quantidade que tem que ser oferecida na alimentação dos bebês são eles próprios. O que a gente costuma falar? Que é necessário nós, enquanto cuidadores, alimentadores, enquanto mães dessas crianças que estão alimentando, a gente precisa fazer um ajuste de expectativas. Não é sobre o quanto eu acho que essa criança tem que comer, mas sim é respeitar os sinais de saciedade que ela oferece, porque é ela quem está comendo, logo ela é quem vai saber quanto cabe ainda no estômago ou não. E por que a gente costuma, frisar tanto isso? Cada criança ela tem um ritmo diferente de crescimento, um apetite diferente, né? E ela também tem uma necessidade energética diferente. Então, vocês nas unidades com certeza observam isso, né? Tem crianças que têm muita disposição para comer. Se você oferecer um prato, vai comer um prato. Se você oferecer 2 pratos, vão comer 2 pratos. Mas tem outras crianças que não, que já demoram um pouquinho mais para ter o interesse pela comida. E a gente precisa respeitar os dois lados, né? Entender o que acontece, quais são as características, para depois fazer a nossa ação ou não.
E mais uma vez a gente frisa que durante essa fase da vida, a família ela tem um papel principal dentro da alimentação da criança. Por que disso? Um bebê com 7, 8 meses, ele não vai no mercado fazer compra, né? Ele não sabe o que é um refrigerante, o que é um doce, o que é uma bolacha. Ele nunca foi apresentado a esse produto. Quem faz isso são os pais, são os responsáveis dessa criança. Então, os pais é quem vão tomar as decisões de como vai ser a alimentação dessa criança, né? Como preparar, como temperar, os horários que serão servidos. É dentro de casa que isso acontece. E é importante a gente falar que as decisões tomadas durante essa fase em relação ao cuidado da saúde pode repercutir ao longo da vida inteira dessa criança, né? Cada vez mais nós temos recebido crianças com alergias alimentares, crianças acima do peso, com diabetes, algumas crianças com problemas cardiovasculares, problemas renais, né? E isso pode ter muita relação com a alimentação que essas crianças tiveram quando eram mais novas, né? Por isso que é tão importante todos esses cuidados. E como que tem que ser então a alimentação dessa criança? Infelizmente, a gente precisa relembrar ainda que a base da alimentação, e quando eu falo base da alimentação, não é só de criança, mas é de todo mundo, precisa ser comida de verdade. Hoje nós temos uma inversão de valores, onde há uma supervalorização dos alimentos industrializados, aqueles que são comprados prontos no mercado, e cada vez menos as pessoas consomem em casa ou preparam em casa os alimentos naturais, que são o quê? Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, macarrão, carne, ovos, leite e derivados e também a água. Então são esses alimentos que precisam fazer parte da base da alimentação das crianças. Para a gente conseguir entender melhor como que funciona, né, essa classificação dos alimentos, eu vou apresentar um pouquinho para vocês essa classificação que o Guia Alimentar para a População Brasileira menor de 2 anos traz, e eles colocam bem divididinho como que acontece essa classificação dos alimentos. Então, primeiro, que é a base que eu estava conversando com vocês antes, são esses dois. São os alimentos in natura, que são aqueles obtidos diretamente das plantas ou dos animais e não sofrem nenhuma alteração depois de deixar a natureza. Então, por exemplo, uma banana que está lá no mercado, o produtor rural foi lá no cacho, né, no pé de banana, tirou o cacho de banana e levou para o mercado. Essa banana não passou por nenhum tipo de processamento, ela foi colhida, colocada no caminhão, só foi limpada e levada para o supermercado. Então isso é considerado alimento in natura. Então aqui entram todas as frutas, legumes e vegetais e tubérculos de maneira geral. Depois, a próxima classificação são os alimentos minimamente processados. Qual que é a diferença? Aqui eles passam por algum tipo de modificação, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, divisão, pasteurização, congelamento, algum tipo de processamento que ainda não envolve a adição de sal, açúcar ou qualquer outra substância. Então aqui a gente tem, por exemplo, as carnes congeladas, carnes resfriadas, o leite e vários outros produtos também, como por exemplo o arroz, o feijão, né? Eles passam por um processo de limpeza, secagem, moagem, mas não é adicionado nem sal, nem açúcar ou nenhum outro componente. Então, esses dois precisam fazer parte da base da alimentação das crianças. O outro tipo de classificação são os alimentos processados. Aqui já é um nível de processamento um pouquinho maior. Eles são elaborados a partir dos alimentos in natura, porém já são adicionados de sal ou açúcar ou algum outro tipo de ingrediente culinário. Para quê? Para que eles possam durar mais ou permitir outras formas de consumo. Então aqui a gente tem, por exemplo, milho em conserva, aquele que a gente encontra no supermercado. Ele é um alimento processado, porque eu tenho milho,
mas foi adicionado sal nesse produto para formar uma salmoura e ele conseguir durar mais tempo na prateleira do supermercado. E aqui também já entram os pães caseiros, né? Que a gente usa só farinha, ovos, coloca leite às vezes, coloca açúcar, sal, mas esse açúcar é usado para a fermentação do produto, né? Para que ele cresça. Então aqui esse tipo de pão caseiro é considerado um alimento processado. Por fim, e os mais importantes, digamos assim, porque são os mais perigosos que a gente precisa ter atenção, é em relação aos alimentos ultraprocessados. Então, só pelo nome a gente já dá para imaginar, né? Tem o processado, aqui é o ultraprocessado. O que são eles? Eles são produzidos pela indústria por meio de várias técnicas e etapas de processamento que levam muitos ingredientes na sua lista, né? E geralmente todos esses ingredientes, se vocês forem observar, eu vou mostrar um pouquinho depois pra frente, são todos nomes diferentes. Então a gente fala, viu na lista de ingredientes um monte de nome difícil de ler? É um alimento ultraprocessado por via de regra. Quais são esses alimentos ultraprocessados? A lista aqui seria imensa, não caberia no slide, mas os principais: refrigerantes, suco de caixinha, achocolatado, pães e biscoitos, farinhas instantâneas tipo mucilon, Neston, os iogurtes com sabor, temperos prontos tipo sazon, maionese, salsichas, linguiças, nuggets, né? E por aí vai mundo afora. Essa lista não tem fim. Aqui eu trouxe para vocês terem um conhecimento dos exemplos dos aditivos alimentares que geralmente são colocados nesses produtos ultraprocessados. Então tem vários. Corantes artificiais, um exemplo, amarelo tartrazina, corante caramelo, conservantes do tipo benzoato de sódio, realçadores de sabor, o principal, que é o mais utilizado, é o glutamato monossódico. Aqui eu faço um parênteses nesse produto. O glutamato, por exemplo, ele está dentro daquele sal Ajinomoto, sazon, miojo também está dentro do glutamato. Ele traz mais sabor, para quê? Para deixar a pessoa viciada naquele produto. Sabe aquela coisa que você come e fala, nossa, eu preciso experimentar e sentir aquele sabor de novo? A ideia da indústria é justamente essa, trazer um vício ao seu paladar, para que você continue consumindo e comprando aquele produto, porque eles estão pensando simplesmente no lucro, né? E vários estudos científicos já mostram que esse glutamato tem um potencial, inclusive cancerígeno. Mas isso acontece, claro, quando a pessoa consome com muita frequência, né? Então é importante ter cuidado, principal com os alimentos que contêm esse ingrediente culinário. Aromatizantes, nós temos vários aromas artificiais. Adoçantes também, então às vezes o produto na embalagem fala 0 açúcar. Mas quando você toma aquele suco, por exemplo, 0 açúcar, ele é tão doce, ou às vezes até mais doce, do que o produto com açúcar. Poxa, mas seria sem açúcar, então o que deixou ele doce? Entendem? É isso daqui, são os adoçantes artificiais. Então, exemplo, nós temos o ciclamato de sódio, a acesulfame de potássio, aspartame, né? Vejam que são diversos nomes diferentes, né? Diferente, por exemplo, uma banana. O que tem na banana? Nada, só a banana. É um nome comum. Agora, amarelo tartrazina, da onde isso veio? Indústria, né? Não tem como esses nomes todos diferentes terem vindo de plantações, de uma alimentação natural. Então, só para vocês terem uma noção. Então, aqui, para a gente fechar esse assunto, né? A gente tem o grau de processamento, lembram? Então, o abacaxi natural, a fruta, ele é um alimento in natura. Depois, a sua forma processada, a gente já teria, por exemplo, aquele abacaxi em calda que é encontrado nas latas, né? Porque ele já é adicionado de açúcar, para que ele consiga durar mais tempo na prateleira. E depois, a sua forma ultraprocessada é o suco de abacaxi em pó, aqueles refrescos. Milho, mesma coisa. O milho na espiga, cozido, ele in natura, é dessa forma aqui. Depois, a sua forma processada, já vem o milho em conserva, porque ele é adicionado de sal, novamente, para durar mais tempo na prateleira do supermercado.
e a sua forma ultraprocessado, a gente tem então os salgadinhos de milho, tipo os famosos skinnies, né? Vou relembrar mais uma vez para deixar isso bem frisado. Esses produtos ultraprocessados, eles são formulados para serem extremamente saborosos, né? Para quê? Para induzir o consumo frequente ou até mesmo para criar a dependência que eu falei com vocês, né? E isso daqui é muito crítico durante essas fases iniciais da vida, porque o que a gente tem observado já nas próprias unidades é essa inversão. As crianças deixam de consumir os alimentos in natura ou minimamente processados e usa assim em substituição os alimentos ultraprocessados. Então é uma disputa um pouco desleal, né? Se você colocar para uma criança um skinny do lado ou uma espiga de milho cozido, a criança que já está acostumada ao skinny, é óbvio que ela vai preferir o skinny do que o milho cozido, né? É uma disputa muito desleal. Então por isso que a gente orienta em relação a todos esses cuidados para que esses alimentos ultraprocessados sejam oferecidos o mais tarde possível, com uma frequência extremamente baixa. E como então que a gente vai saber identificar esse produto ultraprocessado lá no supermercado? Primeiro de tudo, a gente precisa olhar o rótulo das embalagens para ver a lista de ingredientes desse produto. Então sempre os ingredientes eles vêm em ordem daquilo que tem maior quantidade dentro do produto. Então nesse achocolatado, qual que é o primeiro ingrediente? Soro de leite reconstituído, depois leite integral, depois calda de cacau e depois já vem ele, o açúcar. Aí quando a gente pega essa informação aqui de que o açúcar está lá na 4ª posição da lista de ingredientes, a gente vem e olha aqui para a informação nutricional, onde aqui ele está dizendo que em 200 ml do achocolatado, ou seja, em uma unidade, eu tenho 24 gramas de açúcar. Quanto que isso representa? Tá lá do ladinho. 24 gramas de açúcar é a mesma coisa do que eu pegar 3 colheres de sopa cheias de açúcar e dar para a criança comer. E aí a gente verifica que não tem só açúcar, a lista de ingredientes não para, ela continua. Lá tem óleo vegetal, extrato de malte, fosfato tricálcico, citratos, emulsificantes, aromatizantes, todos são nomes difíceis de falar. Então isso caracteriza um produto ultraprocessado. Outro produto aqui para a gente analisar, que também é muito oferecido para as crianças por achar que é um alimento nocivo, né, um alimento saudável, é a gelatina. Só que já olhem, lembram que eu falei que o primeiro ingrediente é aquilo que mais tem no produto? Qual que é o primeiro ingrediente aqui da gelatina? O açúcar. Então o que mais tem nessa caixinha de gelatina é açúcar. E não para por aqui. Além de ter açúcar, ele ainda tem outros tipos de adoçantes artificiais. Então ele vai ter os edulcorantes do tipo aspartame e vai ter ainda ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina. Ele tem vários outros tipos de adoçantes, fora os tipos de corantes ainda. Então isso daqui não tem absolutamente nada de saudável. É só produto químico e açúcar, que muitas vezes a gente oferece para as crianças no lugar de uma fruta. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro produto, né? O famoso macarrão instantâneo, conhecido popularmente como miojo. Deem uma olhada, aqui eles até diferenciam. Tem uma lista de ingredientes só para o macarrão e uma lista de ingredientes para o temperinho em pó que vem à parte, né? É um brinde extra de qualidade. Então, olhem a lista de ingredientes do macarrão: farinha de trigo, gordura vegetal, sal, regulador de acidez, carbonato de potássio, carbonato de sódio, estabilizante, tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico. Gente, olhem a quantidade de nomes. E no final, corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Então, não tem quase nada de produto natural aqui. O mais normal seria a farinha de trigo. Fora isso, é tudo indústria para deixar um produto saboroso.
Além disso, ele vem os ingredientes do tempero em pó. E eu quero que vocês observem comigo que lá embaixo, ainda atrás da embalagem, ele traz essa informação extra. Contém glúten, pode conter traços de crustáceos, ovos, pescados, mostarda, gergelim, derivados, contém soja, leite e aipo. E olhem nisso, alimentos tratados por processo de irradiação. Isso é uma novidade dentro da indústria. Para quê? Para deixar o produto ainda mais saboroso. Eles colocam, submetem esse produto por processos de irradiação. Então, olhem a quantidade de coisa que tem aqui e olhem agora. Essa daqui é uma lista de ingredientes de um macarrão normal de supermercado, aquele mais baratinho. Farinha de trigo e corantes naturais, cúrcuma e urucum. Olhem para esse de novo e olhem para essa quantidade. Então, por que é que eu vou oferecer para uma criança que está aprendendo sobre sabores isso daqui, se eu posso oferecer isso daqui? Fora que esse pacote de 500 gramas vai render macarrão para a família inteira, né? E eu posso fazer um tempero normal, faço um molho com tomate, cebola, carne moída, né? E pronto, tem uma refeição completa. Mais um exemplo aqui para a gente identificar, né? Todo mundo conhece esse iogurtinho vermelhinho ali de cima, também está sempre presente dentro das casas das crianças. Olhem a lista de ingredientes, o tamanho da lista de ingredientes. E olhem do lado esse iogurte natural. Só tem 2 ingredientes, esse azulzinho, leite e fermento lácteo, que é usado para dar o sabor do iogurte. Não tem mais nada. Não tem açúcar, não tem corante, não tem nada. É só isso. Por que não começar a oferecer para as nossas crianças esse iogurte que só tem 2 ingredientes, misturado com uma fruta, em relação àquele outro vermelhinho que não tem absolutamente nada de interessante e só tem produtos que vão mascarar o sabor do iogurte, né? Fica a reflexão para a gente pensar. Outro produto também muito consumido, né, e colocado para as crianças que têm dificuldade para comer, para deixar um pouquinho mais grosso, é esse produto aqui. Deem uma olhada na lista de ingredientes. Ele é num todo ruim? Não, não é no todo ruim. Os primeiros ingredientes até que não são tão ruins assim. Então eu tenho farinha de trigo, eu tenho farinha de aveia, mas olhem o terceiro ingrediente lá. Lá vem ele de novo. O açúcar. Então, como que um produto multissereais é colocado o açúcar? Para quê? Para a criança comer. Eu posso muito bem na minha casa comprar um pacotinho de aveia em flocos e colocar nas preparações, né? Se esse é o objetivo, eu aumento a quantidade de fibras, eu aumento o valor calórico dessa refeição, mas não. A gente sempre vê oferecerem esse produto porque ele é mais doce. É claro que a criança vai preferir porque ele tem açúcar e vários outros produtos lá embaixo, né? A gente tem regulador de acidez, aromatizante do tipo baunilha, que é essa vanilina aqui. Então, mais uma coisa para a gente pensar se vale realmente oferecer esse tipo de produto com uma qualidade tão ruim em relação a vários outros tipos de alimentos mais naturais que nós temos para as crianças. Então, mais uma vez, né, alguns desses alimentos ultraprocessados, eles são vistos pela maioria das pessoas como alimentos saudáveis e são oferecidos com uma grande frequência para as crianças, só que todos eles contêm aditivos, corantes, conservantes, adoçantes, né, que não são saudáveis. E pior ainda, eles prejudicam a aceitação dos alimentos in natura, porque como eu falei, é desleal, é uma disputa desleal oferecer um suco capo cheio de conservante e adoçante em relação a um suco de uva integral, que é até mais azedo, né? É claro que a criança vai dar preferência ao suco capo, isso é óbvio. Então, tudo isso precisa ser repensado na alimentação das crianças das nossas unidades. E por que então que o açúcar, né, e os alimentos ultraprocessados fazem tão mal assim para as crianças? Por que são alimentos tão perigosos e que a gente precisa ter essa atenção?
A literatura científica ela mostra que o consumo excessivo desses alimentos pode ter um maior risco de desenvolvimento para as crianças de sobrepeso e obesidade, aumentam também o desenvolvimento de cárie nos dentes, pode também favorecer o desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, além também de várias outras doenças. E se a gente for parar para analisar, isso daqui não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, né? Daqui 20, 30, 50 anos. É algo que já vem acontecendo. Esses dados aqui são de uma pesquisa feita no ano de 2019 e eles identificaram que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos de idade já está acima do peso. Além disso, 28% das crianças brasileiras que são maiores de 5 anos também estão com sobrepeso. E se a gente for observar o cenário do excesso de peso das crianças no Brasil ao longo dos anos, ele foi aumentando. Era 6,6% em 2006 e esse valor subiu para 10% em 2019. E infelizmente, o panorama é isso não diminuir, muito pelo contrário, é continuar aumentando cada vez mais, se nada for feito em relação à alimentação dessas crianças. Especialmente agora, durante esse período de pós-pandemia, as crianças ficaram quase 2 anos em casa, sem ir para a escola, fazendo menos atividade física e, consequentemente, também acabaram aumentando mais o consumo desses alimentos ultraprocessados em casa. Então, pode ser que, fazendo esse estudo novamente no ano de 2022, esses dados sejam ainda maiores e mais significativos. Aqui nós trouxemos, só para a gente conhecer um pouquinho o panorama do estado nutricional das crianças, de 0 a 5 anos, matriculadas nas creches e CMEIs de Cuiabá. Esse dado foi coletado pelos estagiários de nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso e eles mostram que 92,8% dessas crianças estavam com o peso adequado. 3% delas tinham risco de sobrepeso e 1,7% desse total tinha sobrepeso já. Não foram avaliadas todas as crianças de creches e CMEIs. Essa foi uma amostra coletada de um pouquinho mais de 500 crianças. E aqui é importante a gente lembrar que não é porque a criança tem o peso dentro do considerado adequado, dentro da eutrofia, que isso é um sinônimo de ter uma boa alimentação, Quantas vezes a gente às vezes não conhece uma pessoa adulta que come muito, é magrinha e não ganha peso, Então isso não é sinônimo de que a alimentação dessas crianças está adequada, Então é importante a gente frisar isso daqui também. Olá, continuando o nosso workshop, vamos falar um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Antes de começar esse assunto, o meu nome é Débora, eu faço parte da equipe de nutricionistas da Coordenadoria de Nutrição Escolar, juntamente com a Carolina e as outras colegas nutricionistas. Bom, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Então, por esse artigo da legislação que cria o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente percebe que o programa é muito mais do que simplesmente ofertar uma merenda escolar para aquela criança ali na escola ou na creche, Ele entende que essa alimentação é muito importante para que aconteça o crescimento, o desenvolvimento, para que as crianças realmente consigam aprender ali naquele ambiente educacional. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem 6 diretrizes que regem esse programa. Então, são elas: universalidade no atendimento, que diz respeito a que todos os alunos matriculados na rede básica de educação têm direito a receber alimentação durante o período letivo, durante o tempo que ela está na escola.
Respeito, isso quer dizer que a gente precisa atender e respeitar as diferenças que existem entre a idade, entre a condição de saúde, entre vulnerabilidade social. Então, é necessário observar isso e respeitar isso e atender no cardápio escolar. Uma alimentação saudável e adequada, que diz respeito a ter alimentos variados nesse cardápio da escola, da creche, que respeita as tradições, que respeita os hábitos alimentares daquela região. Inclusão de educação alimentar e nutricional no currículo, né, pedagógico da unidade. Então, não é só ofertar uma alimentação balanceada nutricionalmente, mas esse tema deve ser também incluído no dia a dia dos professores com as crianças. Apoio ao desenvolvimento sustentável, que é uma diretriz que preconiza que a gente compre alimentos de agricultores familiares, de pequenos agricultores, incentivando dessa forma o comércio local daquela região. E também a participação da comunidade, que o programa conta com um conselho de alimentação escolar, onde fazem parte pais, professores, outras pessoas da comunidade, da entidades civis, que vão fiscalizar como que está funcionando o programa, se ele realmente está de acordo com a legislação. E aí, então, para que esse programa aconteça, nós temos vários atores envolvidos nele. Então, na escola, nas creches, a gente tem os professores, os TDIs, temos os TNEs, que serão as pessoas que vão produzir essa refeição, ASGs, equipe gestora, o CAI ali, que é o Conselho de Alimentação Escolar, a equipe de nutricionistas, os pais dos alunos, toda a equipe também, que aqui em Cuiabá nós temos os gastrônomos, o operacional da Coordenadoria de Nutrição Escolar, né? Então, existem muitas pessoas que estão envolvidas para que o programa realmente aconteça. Os pais são os primeiros responsáveis pela formação de hábitos alimentares das crianças. Em regra, é a primeira pessoa que a criança vai ter o acesso no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito a exemplo de alimentação. Mas a gente percebe que a escola, a creche também tem uma grande responsabilidade nesse desenvolvimento de hábitos alimentares, porque acaba sendo ali naquele ambiente educacional que as crianças vão fazer a maior parte das suas refeições, né? Então, uma criança de berçário de 1 a 3 anos faz a maior parte das suas refeições ali na unidade. Então, é importante que toda a equipe colabore para que os hábitos alimentares sejam criados de maneira saudável. É nesse ambiente ainda também que elas vão aprender, né, esses hábitos, e elas vão ter a oportunidade de socializar com os colegas. Então, aquela alimentação que está sendo oferecida para todos, a partir do exemplo, do incentivo um do outro, eles vão consumir. E aí, então, por esse motivo, todos os servidores das unidades escolares, das unidades educacionais, têm uma forte influência na aceitabilidade das preparações, uma forte influência também na formação de hábitos alimentares. Os estudos mostram que a aceitação de novos alimentos aumenta por meio de exposições repetidas. Então, pode ser que no início da alimentação, na introdução alimentar, uma criança recuse um alimento novo na primeira vez que ela está sendo exposta. Mas há necessidade de ofertar esse mesmo alimento entre 8 a 15 vezes de maneiras diferentes, né, formas diferentes de preparo para que ela aceite esse alimento. Os estudos mostram isso, né? Então, e nas unidades educacionais a gente tem essa oportunidade de oferecer os alimentos várias vezes e incentivar esse consumo. E quem tem esse papel nas creches e CMEs realmente são todos os servidores que estão ali envolvidos, né? Então tem a TNE que vai preparar, mas tem os TDIs, os outros servidores que vão oferecer, que vão acompanhar no momento que eles estão realmente se alimentando. Então todos têm esse papel importante de incentivar a formação de hábitos alimentares saudáveis e, consequentemente, serem incentivadores e promotores de saúde. Pensando na formação de hábitos alimentares na escola, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde sempre, tem uma legislação, tem resoluções que o regem. Mas, em 2020, aconteceu uma atualização nessa legislação, com o objetivo de garantir um melhor ainda desenvolvimento e crescimento das crianças e dos adolescentes,
melhorar a qualidade nutricional das refeições que são oferecidas nas unidades educacionais e tornar essa alimentação ainda mais saudável. Então, o que mudou a partir de 2020? O que mudou para crianças de 0 a 3 anos, que foi a faixa etária onde aconteceram as maiores mudanças, né? Onde foi mais impactado. Então, a primeira grande mudança foi a proibição da oferta de alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos são alimentos prontos ou semi-prontos para consumo, são constituídos principalmente por óleos, gorduras, açúcar, corantes, aromatizantes e outros aditivos. Então, são alimentos geralmente muito calóricos e pobres em nutrientes. Alguns exemplos que a gente antigamente, antes de 2020, poderia até ofertar no cardápio escolar. A partir de 2020 não podemos mais. Biscoitos industrializados, sorvetes, balas, bolos e misturas prontas para bolo, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas e pães, de maneira geral, industrializados. O pão que a gente produz em casa, ele não é considerado ultraprocessado, mas o pão que a gente compra no mercado, devido aos seus ingredientes, é considerado um alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos foram retirados do cardápio a partir de 2020, devido a essa atualização na resolução. Outra grande mudança no cardápio para a faixa etária de 0 a 3 anos foi a proibição de adição de açúcar, mel e adoçantes. Então, a partir de 2020, todas as nossas vitaminas, sucos, leite, mingaus foram retiradas do açúcar e, além disso, além das bebidas, que é mais comum a gente adicionar açúcar, os pães e bolos também precisam ser produzidos sem a adição de açúcar. Não pode conter açúcar de adição em nenhuma preparação. E aí, por quê? Da onde que surgiu isso? O açúcar, ele é contraindicado, desde antes de 2020, ele é contraindicado para crianças de até 2 anos de idade. Então, já a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Guia Brasileiro para Crianças de Menores de 2 anos já recomendava que até 2 anos as crianças não tivessem nenhum contato com o açúcar. E aí entra qualquer tipo de açúcar. Açúcar branco cristal, que é o mais comum que a gente tem, mas também açúcar mascavo, açúcar de coco, mel, rapadura, demerara. Então, qualquer tipo de substância, que é utilizada para adoçar uma preparação, uma bebida, não é recomendada para crianças até 2 anos de idade. Existe a diferença entre eles, mas aqui o que a gente está falando não é sobre a diferença, e sim sobre a formação de hábito de paladar. Então, até os 2 anos de vida, isso é contraindicado, já por essas associações. No entanto, quando a legislação foi lançada em 2020, eles acrescentaram até os 3 anos de idade, porque é mais comum que as creches tenham crianças até 3 anos. Então, para não ter diferenciação de cardápio, para a gente não mandar o açúcar para a unidade e poder ocorrer algum erro de separar a refeição da criança que pode, da criança que não pode, o FNDE, por meio da resolução número 6, fez essa recomendação, essa legislação de que é proibido o açúcar até os 3 anos de idade. E aí, aqui no município, como a gente tem unidades de CMEIs, que são crianças de 0 até 5 anos de idade, pelo mesmo motivo que o FNDE adotou até os 3 anos, nós adotamos até os 5 anos em CMEIs. Então, crianças matriculadas em CMEIs até 5 anos recebem as mesmas preparações e não contém açúcar nelas. A gente optou por não acrescentar o açúcar das crianças de 4 a 5 anos, por mais que poderia, para não mudar o trabalho da produção da alimentação pelas CMEs, para não causar dúvida para a criança que pode e que não pode. Então, hoje, o nosso cardápio em creches e CMEs não contém açúcar. E reforçando, nenhuma preparação pode ter açúcar, Então, bolos, biscoitos, doces, geleias, se a gente quiser preparar algumas das preparações na unidade, a gente precisa ter criatividade de criar sem açúcar, Então, utilizar de outros ingredientes que podem adoçar. Atualmente a gente está usando, por exemplo, a banana para adoçar o bolo de banana, que é uma fruta mais docinha. Então, a gente precisa ter essa criatividade com a gastronomia para
nos ajudar para que seja uma alimentação aceitável, né, pelas crianças, mas que esteja também de acordo com a legislação. E aí, mais uma vez, então, por isso que a gente retirou o açúcar dessa faixa etária de creches e CMEIs, além de ser a orientação já antiga do Ministério da Saúde e a legislação do PNAE. Bom, agora falando sobre o cardápio, né, das nossas crianças, iniciando então por berçário, nós temos a primeira faixa etária, a primeira diferenciação, que são as crianças de 0 a 6 meses de idade. A recomendação ouro, né, padrão, para bebês de 0 a 6 meses de idade, é que eles tenham aleitamento materno exclusivo. Né? Então, esse é o ideal que aconteça, que todos os bebês de 0 a 6 meses recebam somente o leite materno. Mas a gente sabe que nem todos os bebês conseguem, nem todas as mães conseguem alimentar seus bebês exclusivamente até 6 meses de idade. Então, nas creches e CMEIs que tem o berçário, que recebem crianças menores de 6 meses, nós temos atualmente essa fórmula infantil, que é o Nanconfor 1, né? Mas é uma fórmula que pode mudar, porque a gente trabalha aqui na secretaria com licitação. Então a gente vai licitar uma fórmula de partida para lactentes. E aí pode entrar o Nanconfor, pode entrar o Aptamil, isso muda de marca para marca, mas vai atender o meu público da mesma maneira. E aí o nosso cardápio, então, para crianças menores de 6 meses, é somente com fórmula infantil. E aí, a gente utiliza a fórmula infantil entendendo que, embora seja uma fórmula que a base é o leite de vaca, esse leite de vaca foi modificado. Passou pela indústria para que reduzisse o tamanho das proteínas, para que reduzisse a quantidade de sódio, de potássio, para que fosse um pouco mais semelhante ao leite materno e não prejudicasse o bebê. Então, hoje, nós temos a fórmula infantil número 1, que é ofertada para crianças de 0 a 6 meses, e nós não ofertamos o leite de vaca, porque a fórmula infantil é mais adequada para essa faixa etária. E aí esse é o cardápio, ele vai mudar de acordo com a quantidade de água e o número de medidas, de acordo com o tempo de vida da criança, né? Então, até 1 mês de idade, a gente tem ali as especificações, e depois de 1 a 6 meses, outras especificações com modificação na quantidade de água e na quantidade de pó que deve ser adicionada nessa fórmula. É importante destacar que a água preparada, a água utilizada para preparar essas fórmulas deve ser sempre filtrada e fervida, e a preparação depois de pronta não deve ser aquecida no micro-ondas, né? Então, preparou lá a mamadeira, sobrou um pouquinho, vou aquecer um pouquinho no micro-ondas. Não, o resto deve ser sempre descartado após ser preparado e oferecido para a criança, ou também se sobrar ali no lactário. A partir dos 6 meses, a gente muda a fórmula infantil. Atualmente, a nossa fórmula infantil é a Nestogeno 2, mas a mesma questão que eu falei sobre a licitação, pode ser que no próximo ano ou na próxima licitação isso mude, porque a gente vai licitar uma fórmula de segmento. E aí, hoje é o Nestogeno 2. Então, a partir de 6 meses de idade, o nosso cardápio muda, né? Vai ser um cardápio que vai ter 6 refeições ao longo do dia. E aí, esse cardápio vai ser para crianças matriculadas no berçário, que tem entre 6 a 1 ano de idade. É muito importante como varia do cardápio para crianças maiores de 6 meses, e também tem uma especificidade para maiores de 12 meses. No lactário, é muito importante que a lactarista tenha uma lista das crianças matriculadas no berçário com a data de nascimento, para ela fazer o controle de qual fórmula infantil, né, ela tem que dar para cada criança. Então, a equipe gestora precisa disponibilizar para a lactarista essa lista de crianças matriculadas no berçário com data de nascimento e sempre atualizada, né, porque durante o ano pode acontecer matrículas. Então, a TME que está no lactário precisa saber a data de nascimento dessa criança para fazer esse controle. No cardápio, a partir de 6 meses de idade, a gente começa a introdução alimentar. A criança vai começar a receber fruta, vai começar a receber a refeição mesmo de carne, arroz, feijão.
algum legume em consistência modificada, né? Sempre inicialmente amassado, e com o passar do tempo essa consistência vai ser alterada. Uma coisa importante para destacar nesse cardápio de crianças de 6 meses a 1 ano de idade é a refeição 2. Então a gente tem para todas as crianças, né? O primeiro lanche de manhã, o primeiro leite de manhã, o primeiro lanche, que é uma fruta, a refeição 1, que é uma refeição como se fosse um almoço, né? Depois à tarde temos mais um leite, o lanche da tarde e a refeição 2, que é como se fosse um jantar. Mas na refeição 2 tem uma especificidade com relação à idade das crianças. Então, na coluna da idade, é importante observar no cardápio que na refeição 2 a gente tem uma divisão. A gente pode ter ou um leite, uma fórmula infantil número 2, ou uma refeição completa novamente similar ao almoço. Quem vai receber o quê? As crianças que acabaram de completar 6 meses, né? E vão começar a introdução alimentar até o 7º mês, nesse primeiro mês de introdução alimentar, nesse horário da refeição 2, às 4h30, ela deve receber mais uma fórmula infantil. Então, as crianças entre 6 e 7 meses recebem durante o dia 3 fórmulas infantis, 3 leites, né? E não recebe essa refeição número 2, completa de arroz, feijão, carne e legume. Ela só vai começar a receber a partir do 7º mês, essa refeição de jantar. Então, ela deixa de receber a fórmula infantil e a partir do 7º mês começa a receber essa refeição completa. Essa foi uma decisão nossa daqui, da equipe de nutrição daqui do município de Cuiabá, entendendo que esse primeiro mês é um mês de adaptação da alimentação, né? Ela está começando a conhecer os alimentos, ela está começando a conhecer o que é carne, o que é arroz, o que é feijão, o que é o legume. Então pode ser que inicialmente ela não tenha uma boa aceitação, não coma bem esses alimentos, então a gente oferta mais uma fórmula infantil, que é o que ela já está acostumada a consumir. Então, a partir do 7º mês, entendendo que ela já se habituou a consumir esses alimentos na refeição número 1 de manhã, ela já pode começar a comer a refeição número 2. Não tem problema, não é uma questão que vai fazer mal se a criança comer, mas nós adotamos essa conduta aqui pensando nessa transição de introdução alimentar. Outra questão muito importante no cardápio do berçário é que a gente descreve os alimentos todos separados. Então, temos lá cenoura ralada cozida, carne picadinha refogada, arroz papa, feijão amassado. Se vocês pegarem esse mesmo dia no cardápio das crianças maiores, a partir de 1 ano, vocês vão ver que vai ter esses mesmos ingredientes, esses mesmos alimentos vão estar lá, mas provavelmente vai estar junto. Então, por exemplo, ao invés de estar tudo separadinho, vai estar lá carne com cenoura, arroz e feijão. A gente tenta sempre fazer o mais similar possível ao da cozinha geral, o cardápio do berçário, mas no berçário é sempre alimento separado, cada alimento separado, porque as crianças precisam conhecer os alimentos separadamente. E aí é importante aqui que a lactarista prepare essa refeição separada e porcione no prato da criança separada, e os TDIs, na hora de ofertar para as crianças, também ofereçam de maneira separada. Não pode chegar o prato lá no lactário, no berçário, na sala do berçário, e aí misturar toda a refeição e oferecer para a criança uma papa única. Ela não vai conseguir identificar o que é o que. Não vai conseguir aprender o legume que ela gosta, o legume que ela não gosta. Então é importante também que dentro do possível esses alimentos sejam ofertados separadamente. Além disso, no cardápio do berçário, nós não adicionamos sal em todas as preparações. A única preparação que leva sal é a carne. E aí o arroz, o feijão e os legumes devem ser preparados e ofertados sem sal. Uma outra diferença que tem do cardápio da cozinha geral para o lactário é que a gente não oferta atualmente carne suína para os bebês. Então, onde tem carne suína, geralmente é substituído por ovo ou por frango. E atualmente no nosso cardápio de berçário também não tem colorau e açafrão.
Mais uma vez reforçando que esses alimentos precisam ser porcionados separadamente no prato e oferecidos também separadamente para as crianças. A partir de 12 meses, a criança, pode ser que a criança ainda esteja no berçário, né? Então ela se matriculou lá com 6 meses, ao longo do ano ela vai completar 1 ano e ainda vai continuar no berçário até o final do ano, né? Que é a turma que ela está matriculada. A partir desse período, deixa eu voltar aqui no cardápio, ali a gente tem a especificação dos leites, né? Então lá no leite 1 e no leite 2, a gente tem a divisão entre a faixa etária, da mesma forma que tem a divisão na refeição 2 que eu expliquei para vocês. Então na divisão do leite, as crianças de 6 meses até completar 1 ano vão receber a fórmula infantil número 2. A partir de 1 ano, o leite UHT já vai começar a ser ofertado para essa criança. A criança, com essa idade, ela já está com o seu trato gastrointestinal mais desenvolvido, mais preparado para receber o leite. Então a gente faz essa transição para as crianças que completam 1 ano e estão matriculadas ainda no berçário. E aí, além da mudança do leite, a nossa orientação é que a criança deixe de utilizar a mamadeira e passe a receber o leite no copo. A recomendação com relação à mamadeira da Sociedade Brasileira de Pediatria, do guia, é que ela é contraindicada. O ideal seria que a gente não ofertasse mamadeira para nenhuma criança. Mas pensando na realidade que nós temos hoje, de número de crianças por turma matriculada, de número de TDIs para auxiliar nessa oferta da alimentação, seria inviável atualmente a oferta para todas as crianças bebezinhas no copo, né? Então nós entendemos essa realidade e concordamos que até 1 ano essas crianças podem fazer o uso da fórmula infantil na mamadeira, mas a partir de 1 ano, entendendo que ela já consegue segurar um pouco melhor o copo, né? Tem um pouco mais de liberdade, consegue sentar. Então a gente pede para que aconteça essa transição, para a criança utilize a mamadeira o menor tempo possível. E aí então na troca do leite, troca-se também a mamadeira pelo copo. Nós temos uma especificação, na verdade é um POP, que é um procedimento operacional padronizado com relação à higienização das mamadeiras. Entre os problemas, digamos assim, do uso da mamadeira, um apontado sempre nos estudos é que a mamadeira constitui um risco de contaminação grande para os bebês. E aí o bebê ainda está com o seu sistema imune sendo formado, né? Então é um risco para o bebê consumir um alimento em um recipiente que não está bem higienizado, que está contaminado. Então nós autorizamos o uso da mamadeira, mas precisamos ter todos os cuidados possíveis para que não haja contaminação nesse utensílio. E aí existe o POP número 6, que é o POP de higienização de mamadeiras. Nós sempre enviamos no início do ano esses materiais, esses instrumentos para as unidades educacionais para que eles possam imprimir e disponibilizar na cozinha. Então esse POP já foi enviado no e-mail da unidade no início do ano. Mas falando sobre ele explica detalhadamente como que deve ser realizada a higienização das mamadeiras e também das escovas que vão lavar as mamadeiras. Então ali, número 1, é importante retirar todo o resíduo de leite das mamadeiras em água corrente. Remover os discos, anéis, bicos, os protetores internos e externos. Lavar cuidadosamente com a escova, água, detergente, todas essas partes da mamadeira. Desvirar os bicos durante a higienização, forçando a água para sair pelo seu orifício, né? Então para tirar qualquer resíduo que tem ali no buraquinho. Enxagar em água corrente até sair todo o detergente. Preparar uma solução de hipoclorito. Aqui, esse 200 a 250 é a diluição que tem, né? Então a gente pode utilizar o hipoclorito ou a água sanitária, de acordo com a diluição que deve ser colocada que tem no rótulo, na água sanitária, que pode ser utilizada para alimentos e utensílios. E aí vai colocar essas mamadeiras e todos os acessórios da mamadeira nessa solução, né, de hipoclorito ou de água sanitária por 1 hora, em um recipiente de plástico específico que vai ser utilizado somente para esse fim. Depois desse tempo, desprezar toda a solução que foi utilizada, enxaguar novamente as mamadeiras em água corrente por dentro e por fora e todos os utensílios
e passar imediatamente as mamadeiras e acessórios para o escorredor de louça que já foi higienizado. Depois disso, não tem aqui, mas tem no POP, a gente precisa armazenar essas mamadeiras em um pote, né, que pode ser tampado e guardado na geladeira para que ele, depois de todo esse processo de higienização, não corra o risco de ser contaminado novamente. E também temos o processo de higienização das escovinhas de mamadeira, porque não adianta nada a gente higienizar a mamadeira com um utensílio que está contaminado, né? Então eles também precisam ser higienizados. E é de maneira semelhante à higienização da mamadeira, né? Então, lavar primeiro em água corrente, com detergente, todas as escovinhas, enxaguar, ver se está saindo todos os resíduos das cerdas, deixar de molho no hipoclorito por 1 hora, jogar água fora, enxaguar esse utensílio, deixar escorrer e depois guardar em um recipiente específico para esse fim, que está higienizado. Aí a gente finaliza o assunto de berçário, né, de crianças menores de 1 ano, matriculadas no berçário, e entra no cardápio para as crianças maiores de 1 ano. Esse é um exemplo do cardápio que vocês têm nas unidades, cardápio de creches, mas que também é semelhante ao cardápio de CMEIs para as crianças de 1 a 3 anos em creches e 1 a 5 anos em CMEIs. A gente trabalha, a grande mudança, né, nesse cardápio então, é que a gente retirou os biscoitos que antigamente nós tínhamos, porque foi proibido agora. Retiramos também os pães, porque os nossos pães industrializados, né, e colocamos pães para serem produzidos nas unidades. Colocamos novas preparações de forno, então tentamos colocar bolos, tortas, quibe, pão, produzido pão de cenoura, pão de abóbora, e também temos lanches com frutas, né, que foram as principais mudanças com relação a açúcar e alimentos industrializados. As refeições 1 e 2 permanecem semelhantes: arroz, feijão, a carne e uma salada, né, um legume. E aí eu trago para vocês uma dúvida que geralmente é frequente, principalmente por parte da equipe gestora, que consulta a gente se pode em uma festa junina, uma comemoração, ou em um cinema ofertar pipoca para as crianças, né, matriculadas nessas unidades. E aí, o Guia Alimentar para a População Brasileira menor de 2 anos traz a recomendação que a pipoca não deve ser ofertada para crianças menores de 2 anos, devido ao risco de engasgo e sufocamento, né? Então a pipoca tem os carocinhos que podem ser mais duros, tem aquela pelinha que constitui um risco da criança engasgar. Então a nossa recomendação enquanto equipe de nutrição é que a pipoca não seja ofertada para crianças menores de 2 anos em ambiente escolar, em ambiente educacional. A pipoca é um alimento saudável, né? Em regra ele é um alimento saudável, não é uma questão de ser um alimento ultraprocessado, né? Por isso que a gente tem essa orientação, mas justamente por conta do sufocamento. Aí, com relação a ser um alimento saudável, é importante a gente também ter o cuidado com a quantidade de óleo e sal que é adicionado para preparar essa pipoca para as crianças, no caso, maiores de 2 anos, né? E a frequência que também ela é ofertada para essa população, assim como todos os alimentos saudáveis, a gente precisa ter esse cuidado. Sou gastrônoma da Coordenadoria de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação e nesse momento eu vou apresentar para vocês nosso per capita e porcionamento do berçário. Então vamos começar com o per capita. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a tabela de per capita do berçário. Essa tabela ela indica os ingredientes que estão no cardápio e a quantidade bruta a ser utilizada na preparação por criança. Então, toda TNE lactarista que vai chegar para fazer essa preparação do cardápio, ela vai estar observando os ingredientes que estão no cardápio e ela vai pegar essa quantidade de per capita que está na tabela e multiplicar pelo número de crianças que estão presentes na unidade naquele dia ou a média de crianças que ela costuma atender diariamente, para ter então a quantidade que ela vai produzir de alimentos naquele dia. Então vamos lá, ela pode estar pegando então a quantidade per capita de arroz, que por exemplo a nossa per capita hoje ela gira em torno de 20 gramas,
multiplicar pelo número de alunos presentes. Se, por exemplo, naquele dia no lactário ela tem 10 alunos, ela vai produzir 200 gramas de arroz. Esses 200 gramas de arroz é os 200 gramas de arroz cru, que é o peso bruto. Desse peso, então ela vai produzir esses 200 gramas e esses 200 gramas irão render aí, em média, quase o dobro dessa quantidade. Então existe uma dúvida muito grande das TNEs, quanto que eu vou colocar então no prato dessa criança? Porque você não vai colocar os 20 gramas produzidos, porque ele vai render mais. Então daí a gente vai entrar na questão do porcionamento. O porcionamento desse alimento no prato da criança. No prato ou na cumbuca. Renata, eu sirvo no prato ou na cumbuca, né? Normalmente a TNE tem um prato de vidro ou de plástico ou a cumbuca também na unidade. Tanto faz. Iniciando os atendimentos dessa criança no berçário, que é ali com 6 meses, ela pode até colocar na cumbuca. Depois, quando essa criança vai crescendo, é interessante que seja daí servido a alimentação no prato. Por quê? Porque ela vai se acostumando com a ideia da alimentação da família, da alimentação da cozinha, né? Que a partir de um ano depois, quando ela crescer, no ano seguinte ela vai estar já recebendo essa alimentação no prato. Então, quanto que eu vou porcionar desse alimento no prato da criança? Vamos lá. Em média, nós fazemos um cálculo que é a per capita do alimento vezes o índice de cocção, que é o índice de quanto esse alimento ele rende depois de cozido, e assim nós chegamos no peso dele cozido. Esse peso cozido ele dá um porcionamento caseiro, que é isso que a gente vai passar para vocês, que é aquele porcionamento no prato da criança. É uma média aproximada. Então, assim, o arroz ele tende a render, na hora que você vai servir no prato da criança, aproximadamente 1,5 colheres de servir. O que seria a colher de servir? É aquela colher maior que normalmente as TNEs utilizam para servir o alimento no prato. É uma colher que ela dá mais ou menos umas 3 colheres de sopa no geral, uma colher um pouco maior, colher de arroz também, chamada como colher de arroz. Então, nós vamos servir mais ou menos 1,5 colheres dessa colher de arroz. E o feijão, Renata, quanto que ele vai render no prato da criança? Quanto que eu tenho que porcionar? O feijão, aproximadamente 2 colheres de sobremesa. A gente sabe que nas creches, os CMEs, as TNEs, elas não trabalham normalmente com colher de sopa, que é uma colher um pouco maior, por conta da criança levar à boca essa colher. Normalmente se trabalha com a colher de sobremesa, que é uma colher um pouco menor. Então, de feijão, aproximadamente, a TNE vai servir 2 colheres de sobremesas bem cheias. Do legume, o legume, aproximadamente 1 colher de sobremesa. E da carne, então, vai ser servido mais ou menos 1,5 colheres também de sobremesa. Essas quantidades, claro que nós temos também o macarrão, nós temos alguns outros ingredientes que estão aí no cardápio, mas no geral o cardápio ele sempre vai ter um arroz, um feijão, um legume e uma carne. Então o porcionamento caseiro desse prato vai ser aproximadamente esse que vocês estão observando aí. Renata, mas então como que eu vou trabalhar a textura desses alimentos também, né? É uma preocupação muito grande nossa a gente trabalhar as texturas no berçário. Por quê? Porque essa criança ela está sendo introduzida, né, na alimentação. Então, as TNEs devem observar muito bem as texturas de acordo com as idades e de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Em média, nós trabalhamos com mais ou menos 3 texturas. Então, nós temos aquela criança que está iniciando a alimentação, a introdução alimentar de 6 a 8 meses. E essa criança, então, ela vai receber aquela comida bem papinha. Como que eu vou fazer essa alimentação, então, para a criança? Por exemplo, nós sabemos que no início do ano, no geral, as TNEs recebem várias crianças com o início, ainda com o início da introdução alimentar. Então, essa TNE vai preparar toda a alimentação igual, mais pastosa, o arroz mais papa, o feijão bem cozido, amassado com um garfo, o legume bem cozido também amassado com um garfo, e a carne, ela pode ser também mais processada, pode até ser passada no pulsar do processador para ficar em tamanhos bem pequenininhos.
Depois, quando essa criança vai crescendo ali dentro do berçário, ela vai passar a comer o alimento um pouquinho diferente. Então, o arroz bem cozido, mas já não precisa ser mais papa. O feijão bem cozido, não precisa mais amassar. Pode estar no grãozinho. O legume também bem cozido, agora ele já pode até ser picado, cortado em cubinhos. E o ralado também. E a carne ela já pode ser servida em tamanhos um pouco maiores. Não precisa mais estar passando essa carne no processador. Depois, ali quando essa criança já vai chegando próximo de um ano, né, dos 12 meses, então nós já vamos modificando novamente esse preparo. Nós já vamos servir praticamente o prato que é servido ali na cozinha da unidade. Então o arroz bem soltinho, o feijão da mesma forma, o legume cortado em cubos e a carne também em cubos pequenos. Então são basicamente aí 3 texturas que a gente trabalha. Ah, Renata, mas se eu tiver então um aluno no meu berçário, um aluno de 1 ano e um aluno de 6 a 8 meses, como é que eu vou fazer essa preparação? Eu tenho que preparar, por exemplo, um arroz papa e um arroz solto? Não precisa estar fazendo 2 preparações. Você vai estar fazendo o seguinte, você vai cozinhar o arroz, tirar ele mais soltinho para a criança de 1 ano e depois vai colocar mais água e deixar esse arroz empapar bem para a criança que está iniciando aí a alimentação. O legume, a mesma forma, você vai cortar ele em cubos, cozinhar ele em cubos, retirar para aquele aluno que tem 1 ano e vai amassar o restante para o outro aluno. Feijão da mesma forma e assim por diante. Outra coisa também que existe uma dúvida é com relação ao sal. O sal ele é utilizado no berçário somente na carne. Por quê? Nós, quando iniciamos a introdução alimentar, a criança está começando a conhecer os alimentos, ela está começando a conhecer as texturas, os sabores. Então não há necessidade de se colocar sal na alimentação dessa criança. Quando ela passar lá para a cozinha, a partir de 1 ano, né, recebendo a alimentação da cozinha da creche UCMEI, aí sim essa criança vai começar a conhecer o sal ainda em poucas quantidades. Então a gente fala que pode colocar o sal um pouquinho na carne, dentro ali da nossa per capita. O restante dos alimentos não precisa. Por isso a gente indica que, por exemplo, a TNE do berçário, quando ela vai fazer, por exemplo, o arroz, ela vai ter que produzir o próprio arroz. Por quê? Porque a TNE da cozinha, ela vai já produzir com sal. Por outro lado, o feijão, como é um produto que tem que estar em cozimento, panela de pressão por muito tempo, a TNE ela pode utilizar, por exemplo, esse feijão da cozinha. A cozinha vai pré-preparar o feijão ali na panela de pressão sem o sal. A TNE pode pegar um pouco do feijão para fazer para o berçário sem sal, e aí a TNE da cozinha ela vai temperar esse feijão depois de cozido na pressão. Assim, a TNE do lactário ela pode estar pegando esse feijão para produzir o feijão dela no lactário, temperar. Esse feijão, essa comida, ela pode ser temperada com alho, com cebola normalmente. A única coisa mesmo que a gente vai regrar aí no lactário é a questão do sal, tá bom? Como vocês podem observar, então, esse é um dos nossos pratos, esses são os pratos que a gente pode estar servindo aí no berçário. Vocês podem visualizar nessas imagens que todos os ingredientes eles são colocados separados no prato. Então é algo que é muito importante. Quando vocês lerem lá no cardápio, o cardápio, os ingredientes que serão preparados no dia, né, as preparações, lá vai estar sempre escrito assim: arroz, feijão, carne e batata, por exemplo. E aí, esses ingredientes, essas preparações, elas são feitas e servidas separadamente no prato das crianças. Então é importante que a criança, ela prove cada ingrediente separadamente e não todos juntos. Então é importante também, por exemplo, para a TDI do berçário, que recebe lá aquele pratinho todo bonito, separado com o feijão, com a batata, com a carne, com o arroz, que sirva para a criança também separadamente, que não chegue ali na hora de servir para a criança e aí vire tudo uma mistura só. É importante que a criança conheça cada alimento, porque senão vai chegar ali a criança com 1 ano,
com 2 anos na cozinha e ela vai ter dificuldade de comer provavelmente verduras, legumes. Por quê? Porque ela não conheceu o alimento. Ela não sabe o sabor que ele tem e ela tende a não gostar. Então é muito importante essa introdução alimentar ser feita da maneira correta, de maneira que a criança conheça cada alimento, tá bom? Outra coisa importante a ser observada nesses pratinhos, principalmente no pratinho da esquerda, aí no slide, é que o feijão, ele pode ser servido com casca, ele pode ser servido inteirinho, não é só o caldinho do feijão que vai ser servido, é o feijão mesmo, é o grão de feijão. Não tem perigo da criança engasgar. E principalmente para a criança que está introduzindo a alimentação ali com 6, 7, 8 meses, que esse feijão ele seja amassado com o garfo, que o legume seja amassado também com o garfo, que não seja passado em peneira ou processador. Ok? É importante que a criança ela comece ali os reflexos da mastigação. E é importante também que haja esse desenvolvimento dessa alimentação durante esses meses que essa criança estiver no berçário, para que ela chegue ali com 1 ano também desenvolvendo a fala melhor, com os dentinhos já crescendo, enfim, tudo, inclusive essa introdução alimentar, ela vai auxiliar essa criança nesse desenvolvimento da fala também, da alimentação aí no futuro, ok? Vamos lá então. Além da alimentação no cardápio, as TNEs também servirão frutas, né, para essas crianças desse berçário. Então nós temos lá no cardápio do berçário, nós temos o primeiro alimento que eles vão receber, né, no período que vai ser sempre um leite ou uma fórmula láctea, e aí depois elas vão receber uma fruta. Essa fruta de lanchinho, ela também está lá na nossa tabela de per capita. Então nós temos lá todas as frutas que tem no cardápio e também a per capita, que é o peso bruto dessa fruta por criança, que deve ser pegado, né, servido por criança. O que é o peso bruto, né? Vamos voltar lá. O peso bruto é o alimento in natura, então é o alimento com casca, com semente, ok? Então, para que a gente tem essa quantidade de alimento bruto ali na per capita? Para também a TNE estar fazendo essa conta de quanto de fruta eu vou pegar para cortar para essa criança, para todas as crianças, né? Então, como que a TNE pode fazer esse cálculo? A TNE vai pegar o número da per capita, assim como vai fazer ali com arroz, com feijão, ela vai pegar o número da per capita, que é a quantidade de alimento por criança, multiplicar pelo número de crianças presentes no dia, ou a média de atendimento, e aí sim ela vai ter o peso geral que ela vai produzir, cortar, preparar para todas as crianças ali do berçário. Então ela vai dividir igualmente essas quantidades por cada criança. Então vamos lá. É importante também todas as TNEs entenderem que nós temos uma entrega de frutas que é feita semanalmente. Nessa entrega de frutas, nós temos uma média de peso de cada fruta. Por que eu falo isso? Porque nós temos aquele CME que tem a balança para pesar. Então a TNE vai poder fazer esse cálculo, pesar a fruta e aí prepará-la. Mas a gente também tem aquela TNE que não vai ter a balança. Então o que ela vai fazer? Ela pode fazer esse cálculo e mais ou menos pelo tamanho médio da fruta que ela recebeu, ela já vai saber mais ou menos quanto de fruta que ela vai pegar para produzir. E para isso, a TNE tem que saber mais ou menos o peso médio de uma fruta. Então nós temos o peso médio, por exemplo, do nosso abacaxi lá da Coordenadoria de Alimentação Escolar. Nós temos então a média do abacaxi de 1,3 kg. A média do peso de uma banana nanica é 180 gramas. A média de uma banana maçã, 110. De uma laranja, 180. De uma maçã, 160 e assim por diante. Nós temos um peso médio. Mas esse peso, ele varia, ele pode mudar conforme a semana de entrega. Então, nós temos semanas em que o abacaxi ele vem em um tamanho grande, nós temos semanas em que ele vem em um tamanho um pouco menor. A maçã, nós temos visto uma diferença de tamanho muito grande, então tem semanas que ela vem maior, outras semanas ela vem quase metade desse peso médio. Então,
a TNE tem que estar sempre atenta a esse tamanho da fruta também, para saber quanto que ela vai pegar para fazer, para produzir para as crianças ali naquele dia. Então, ou de outra forma que pode ser feito assim, esse porcionamento da TNE, saber quanto que ela vai porcionar por criança, quanto que ela vai pegar para produzir, é sabendo pelo porcionamento caseiro. Ou seja, é sabendo, por exemplo, pegando lá a nossa per capita bruta e saber mais ou menos quanto que ela vai render no porcionamento caseiro, ou seja, quanto que é os 70 gramas bruto de abacaxi. Ele vai render mais ou menos uma fatia de 2 centímetros de espessura. Então, mais ou menos uma fatia de 2 centímetros de espessura e 70 gramas bruto. Lembrando que 70 gramas brutos ele é o peso com a casca. Então, o porcionamento caseiro a gente já pensa nele sem a casca, então ele vai ter um peso um pouquinho menor. Então, ali a nossa banana nanica, 60 gramas da per capita da banana nanica para o berçário, quanto que ele vai render? Mais ou menos, se a nossa banana tiver lá os 180 gramas, ela vai render meia banana com casca. Então, essa TNE, por exemplo, ela sabe, ela tem ali as bananas, elas vieram no tamanho médio de 180 gramas, né? As TNEs, quando estão na unidade, elas já conseguem ter esse feeling, olhar para a banana e saber se ela veio muito pequena, se ela está no tamanho correto ou se ela veio muito grande. Então, a TNE, por exemplo, sabendo que ela tem 10 crianças no berçário e que a banana ela está no tamanho médio, ela não vai precisar de uma balança para medir. Ela vai olhar ali para aquele porcionamento caseiro, que é meia banana por criança, e vai contabilizar que ela vai então utilizar 5 bananas para 10 crianças. Ela corta ao meio e serve meia banana por criança. Assim por diante com as outras frutas. Então, a maçã, aí a laranja, a gente tem meia laranja média por criança, a maçã também, meia laranja, meia maçã média, a pera da mesma forma, meia fruta, o mamão, aqui a gente colocou ele em forma de colher de sobremesa. Por quê? Porque é mais difícil de você pegar um pedaço do mamão e medir. Então a gente mais ou menos colocou, colocou o tamanho de colheres para ser servido. Então mais ou menos 3 colheres de sobremesa, se ele tiver picadinho. A melancia a mesma forma, o melão a mesma forma, tá bom? Claro que no dia a dia ali na unidade fica mais fácil para você saber quanto que você vai servir por criança. Mas essa é uma base que a gente traz para que vocês não fiquem tão perdidas. Principalmente as TNEs aí que não tem a balança na unidade escolar. Então, nós temos a maneira de servir essas frutas também. Vamos lá. Eu posso servir essa fruta tanto no prato quanto na cumbuca, da mesma forma. Eu sei que algumas TNEs preferem servir na cumbuca porque fica mais prático, cabe certinho, então dá para servir na cumbuca a fruta. E aí, como que eu vou servir, Renata? Eu vou servir ela em pedaço grande, picadinha, amassada. Então, tudo vai depender da fruta e também do desenvolvimento dessa criança. Vamos lá, nós temos, lembrando, as crianças que estão iniciando no berçário a introdução alimentar, então as crianças de 6 a 8 meses. Essas crianças, elas deverão, elas provavelmente, elas iniciarão a alimentação escolar, a se alimentar das frutas de forma mais pastosa. Então, a banana amassada, a melancia bem picadinha, o abacaxi e a laranja bem picadinhos, a maçã raspadinha. A gente sabe que a maçã, a pera, elas têm uma textura mais dura, então não dá para servir essas frutas picadinhas. A gente acaba servindo mais raspadinha. Por quê? Porque a criança ainda não tem dentes, então ela vai ter dificuldade para se alimentar dessas frutas. Renata, mas eu tenho uma criança com 8, 10 meses que ela já come, ela consegue pegar a frutinha, comer. Posso dar ela um pedacinho? Ou um pedacinho para que a criança ela comece a pegar em pinça? Ou assim, fechar a mão na fruta para colocar na boquinha? Ela pode, se a criança tiver essa facilidade para comer, não tem problema. Nós deixamos a iniciação dessa alimentação, principalmente das frutas, para ser servida realmente picadinha.
porque é mais fácil a TDI dar essa fruta para a criança, tem menos chance dessa fruta cair no chão, porque quando a criança também pega com a mão, ela pode soltar a qualquer momento essa fruta cair, daí ela já fica imprópria para a criança tá comendo. Então, é importante que bem no início, essa fruta seja dada mesmo, bem cortadinha ou amassada para essa criança. A partir aí dos 10, 12, até os 10 meses, até 12 meses, talvez a criança já consiga pegar. Ou pegar dessa forma, né, pegando a fruta inteira com a mão, ou até pinçar. A partir de 1 ano, às vezes a criança já consegue pinçar a fruta e pôr na boca. Então ela também pode ser cortada em cubos um pouquinho maiores, tá bom? Então isso vai de acordo com o desenvolvimento dessa criança também. Algo importante que as TNEs têm que se atentar é que essas frutas elas devem ser servidas sem casca e sem a semente, principalmente para essa idade. Então, atentem-se a isso, tirem a semente da melancia, tirem a semente da laranja, principalmente, que é um pouco chato para tirar, mas tem que ser tiradas. Outra coisa importante, também não deve ser passado no processador esse alimento, a não ser, talvez, a maçã. Por quê? Porque a maçã, eu sei que tem algumas TNEs que têm o costume, às vezes, de cortar a maçã, entregar um pedaço da maçã na cubuquinha para a TDI raspar. Essa não é a nossa orientação. É importante, principalmente, que a TNE prepare esse alimento antes para servir para que a TDI tenha um mínimo de contato com esse alimento para dar para a criança. Então é mais interessante que a maçã ela seja raspada e seja entregue raspada já na cumbuquinha para a TDI, para ela servir para essa criança. Então a maçã, às vezes, se você já tirar a semente, tirar a casca e dar uma leve processada, às vezes no processador fica mais fácil da TNE preparar a maçã raspadinha dessa forma do que ela ficar raspando na colher. Então a maçã não tem problema você dar uma processada para que ela chegue naquela textura de papa mesmo. E isso, claro, para as crianças menorzinhas, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, ganhando os dentinhos, então essa fruta ela pode estar modificando de tamanho, de formato e assim por diante. Mas é importante que a TNE já saiba mais ou menos o porcionamento. E essas são as fotos, as imagens médias de cada do porcionamento de cada fruta. Se vocês forem observar, é um porcionamento quase igual ali no pratinho, né? Em quantidade visual. Quer dizer que a TNE tem que pesar toda vez? Tem que fazer sempre por peso? Não, né, gente? A gente sabe que no dia a dia ali, você vai fazer uma vez e depois você já vai ter uma noção de como está fazendo nos outros dias e isso vira algo automático. Então a TNE já vai saber quanto porcionar. A base com relação ao berçário seria isso. Muito obrigada. Olá, técnicas e demais educadores da Rede Municipal de Educação de Cuiabá. Meu nome é Rafael Rosito Carneiro e eu sou gastrônomo da Coordenadoria de Nutrição Escolar. Vim aqui hoje para apresentar um pouco sobre per capita e porções, sobre creche e CMEI. Nós temos aqui essa tabela de per capita, né? Vocês podem ver que tem 2 colunas principais na frente de cada alimento e elas são referentes às 2 idades que nós atendemos no CMEI, né? Que é de 1 ano até 3 anos e 11 meses e de 4 a 5 anos. Eu trouxe alguns exemplos aqui dos principais alimentos, né? Do que a gente mais utiliza, que é o arroz, o feijão, o macarrão e as carnes, né? E o que eu trouxe, o principal motivo de eu ter trazido essa tabela é mostrar o seguinte: nas unidades de creche, a TNE sempre vai fazer essa quantidade um pouco menor, né? Que é de 35 gramas de arroz e os subsequentes embaixo. E no CMEI, nós temos as 2 idades, né? De 1 ano até 3 anos e 11 meses e de 4 a 5 anos. A TNE não vai precisar fazer o cálculo separado da quantidade de aluno pela per capita, certo? Vocês vão fazer sempre esse per capita maior e vão diferenciar na quantidade de comida que vocês vão servir para as crianças, certo? Eu trouxe aqui uma continha básica, né? Que são 40 gramas de arroz, que é o per capita referente a CMEI, né? De pré-escola, vezes 100 alunos, que é uma quantidade usual nos CMEIs,
A gente tem alguns que atendem um pouco mais, tem alguns que atendem um pouco menos, mas é uma média boa para trazer para o cálculo. Então a gente iria fazer 4 kg de arroz. Só que a gente tem uma realidade muito distinta nas unidades escolares daqui de Cuiabá, né? A gente tem unidades que 4 kg é suficiente, tem unidades que 3 kg são suficientes, e isso vai variar de acordo com o quanto de arroz, de carne, feijão, se as crianças comem na unidade. O importante é a gente não fazer se estiver sobrando muito alimento, né? Se a gente fez 4 kg de arroz, por exemplo, e sobrou metade da panela, no dia seguinte a gente não vai fazer os mesmos 4 kg. A gente vai diminuir um pouco essa quantidade até chegar numa quantidade que não vai faltar, né? Vai ser suficiente para servir todos os alunos e não vai sobrar muito alimento, né? A gente sempre tem que ter em mente que esse alimento ele tem que ser jogado fora, ele tem que ser desprezado, e nós não podemos ficar, né, desperdiçando alimento assim, sendo que a gente tem como reduzir um pouco a quantidade feita, né, e sobrar muito menos ou nada de alimento. Aqui eu trouxe o porcionamento, né, desses alimentos já cozidos. A gente, na tabela de per capita, a quantidade que tem é dele bruto, né, dele cru, e depois que ele passa pela cocção, esses alimentos, alguns eles aumentam, alguns eles perdem peso. No caso do arroz, do feijão, da carne com legume e do macarrão, as quantidades que vocês vão efetivamente servir no prato da criança é essa. Para creche, né, os alunos de 1 até 3 anos e 11 meses, vai ser 2 colheres de servir nivelada de arroz, 1/3 de concha de feijão, 2/3 de colher de servir de carnes com legumes, 1,5 colher de servir de macarrão com legumes. Já para o CMEI, para aquela unidade para as idades de pré-escola, que é de 4 anos e 5 anos, nós já vamos servir 2 colheres de servir cheia de arroz, 2/3 da concha de feijão, 1 colher de servir nivelada de carne com legumes e 2 colheres de servir cheias de macarrão com legume. Lembrando que se a carne for feita separada do legume, metade desse porcionamento vai ser de carne e metade dos legumes. Nesse slide temos aqui os per capitas de arroz e de carne com legumes, diferenciado para as duas faixas etárias principais, né? Na primeira foto nós temos 2 colheres de servir de arroz, que seria para a creche, 2 colheres cheias de servir, que seria para o CMEI. Na foto do lado, o porcionamento de carne com legumes, né? 2/3 da colher de servir. E ao lado, a colher de servir nivelada. Vocês podem ver que tem uma diferença pequena, mas ela existe, para servir as crianças das 2 idades que nós temos no CMEIs. Outro alimento que nós também temos naquela tabela de per capita que eu trouxe para vocês é o feijão, né, e o macarrão, aqui nessas 4 fotos. Na primeira foto nós temos 1/3 da concha, que é referente ao porcionamento de creche. Ao lado um pouquinho mais, que são 2/3, né, já referente à pré-escola. E ao lado nós temos um macarronada, né, com legumes, carnes e molho de tomate. Tem lá 1,5 colher de servir em cima e 2 colheres cheias na parte de baixo, que também são referentes aos alunos de creche e da pré-escola, das 2 idades do CMEI. Outro exemplo que eu trago para vocês são as frutas, né? Nós temos o duo de frutas que foi inserido na entrada das crianças, na primeira refeição, quando nós fomos obrigados a retirar os alimentos processados, né, que já iam prontos para vocês, né, que eram os pães e biscoitos e bolachas. Nós temos 2 principais jeitos de servir esse duo de frutas. Como vocês podem ver, ele pode ser servido como salada de fruta, picadinho, né? Aqui nessa foto nós temos a melancia e o abacaxi, mas podem ser qualquer um dos duos de frutas que tem no cardápio. E também o outro método de servir
é o pedaço da fruta inteiro, né? Só vai tirar as cascas e as sementes. Então a gente vai ter os pedaços maiores ou a fruta praticamente inteira, né? Vocês podem ver o que vai ser mais bem aceito na unidade de vocês. Como eu já disse, nós temos uma diversidade muito grande de unidades e a gente obrigar vocês a servir de um jeito específico não seria o melhor modelo. Então a gente deixa para vocês, técnicas, né, principalmente, e a equipe gestora decidir como que vai ser servido na unidade de vocês. O porcionamento das frutas, ele sempre vai levar em conta o per capita bruto. O que é esse per capita bruto? É a fruta com casca e com semente, do jeito que ela é entregue para vocês. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso em relação ao porcionamento, né? A gente vai pegar aquela fruta em específico, vamos ter como exemplo aqui o abacaxi. Então o abacaxi nosso, ele tem em média 1,3 kg com coroa, com casca, e depois a gente limpar esse abacaxi, tirar a parte que não é comestível, a gente vai dividir ele em 13 porções, né? São 100 gramas de abacaxi por criança. Se o abacaxi tinha 1,3 kg, ele vai servir 13 crianças. Aí a gente vai dividir aquele abacaxi em 13 pedaços. Vai dar uma fatia média, mais ou menos. E vocês podem servir do jeito que for mais bem aceito na unidade de vocês. Nessa tabela de per capita que está no slide, ela é a mesma que tem nas unidades em todas as cozinhas, né, que a coordenadoria encaminha todo início de ano. E nós temos aqui as frutas, né, o abacaxi, a banana nanica, a maçã, a laranja, o mamão, a melancia e o melão. Temos aqui outros exemplos das frutas, né, do pedaço da melancia, da fatia do abacaxi, do gomo de laranja, da maçã e da banana. Nós tiramos essas fotos com os produtos que vocês recebem nas unidades, então não é uma fruta específica, a gente pegou da coordenadoria de nutrição mesmo. Nós tiramos as fotos para vocês terem uma ideia do porcionamento que é para ser servido. Esse é um pedaço de laranja de melancia. A maçã, vocês estão recebendo a mini maçã, que ela é um pouco menor do que a maçã normal. Então a gente fez o cálculo e a porção seria 3 metades da maçã, né? Uma maçã e meia. Caso a maçã volte a ser entregue aquela maçã normal, do tamanho que a gente tem costume, ela vai ser servida uma fruta por criança. Outro exemplo muito importante é o da banana. A gente tem vários tamanhos de banana, às vezes no mesmo cacho, na mesma penca, a gente tem tamanhos diferentes. Então vocês aí na escola têm que dosar, né? Se a banana estiver muito grande, vai cortar na metade. Se a banana tiver um tamanho regular, vai servir ela inteira, ou 1/3, dependendo do tamanho dessa banana. A laranja a mesma coisa, né? São 3/4 da laranja. E o abacaxi, como eu disse, ele vai dar uma fatia média para cada criança. Um ponto importante que vale a pena ressaltar é a questão do açúcar. A gente sabe que às vezes a laranja ou o abacaxi, principalmente, eles não estão muito doces, né? E a primeira ideia que vem na nossa cabeça é colocar açúcar, né, para a gente servir essas frutas para as crianças. Mas a gente não pode fazer isso porque a gente vai estar mascarando o sabor daquela fruta. Mesmo ela estando um pouco mais azeda do que o usual, do que o ideal, é importante para a criança ela aprender que o gosto do abacaxi é aquele azedinho, da laranja é aquele gostinho ácido, né? E é importante para eles comerem as frutas do jeito que elas são e não mascaradas pelo açúcar. Outro ponto muito importante também são as sementes e cascas. Para essa idade de creche e CMEI, a gente sempre vai tirar tanto a casca quanto as sementes das frutas antes de entregar para os alunos. Nesse momento, então, vamos apresentar a vocês novas receitas que foram adaptadas para datas comemorativas por conta da nova legislação que determina a retirada do açúcar e produtos ultraprocessados na alimentação das crianças de creches e CMEIs. Essas receitas elas foram elaboradas pela equipe de gastronomia da Coordenadoria de Nutrição Escolar e são receitas que podem ser preparadas aí na cozinha das unidades
nessas datas e eventos comemorativos. Então, para isso, nós selecionamos algumas receitas que são práticas, que podem ser preparadas aí na unidade de vocês. Com relação a essas receitas, nós trouxemos algumas sem açúcar, né? Algumas receitas doces sem açúcar e também algumas receitas salgadas. Nós temos então o cajuzinho como uma das opções. Para fazer esse cajuzinho, a TNE precisaria somente de um processador. E para trazer a doçura a essa receita, nós utilizamos aí a ameixa sem caroço. Essa ameixa desidratada, ela vai trazer a doçura então. Então todos os ingredientes seriam colocados aí nesse processador e processados até virar uma pasta. E essa pasta depois pode ser modelada em forma de cajuzinho. Então na receita vai aí o amendoim, que é um produto barato, um produto fácil para compra. A ameixa, que também é facilmente encontrada e é um produto que vai adoçar a receita e que também não é tão cara. Nós temos o cacau, lembrando que o cacau é o cacau 100% sem açúcar. Uma pitada de sal, que vai trazer aí ainda mais doçura, né, à receita. A água, que é para fazer a gente chegar aí até a textura pastosa. Então é uma receita bem tranquila de fazer e que pode ser produzida com um custo também bem barato. Então nós temos aí esse cajuzinho, essa receita para 20 porções, e aí conforme o número de crianças da unidade é só estar multiplicando a receita. Depois nós temos também o arroz doce com maçã e canela. Nessa receita também vai o coco, e o que vai trazer aí a doçura para essa receita é a maçã. Você pode estar utilizando parte dessa maçã picadinha ou também processada. E a receita fica bem gostosa, tem uma predominância bem grande do sabor do coco por conta do coco ralado. E lembrando que esse coco ralado também ele deve ser utilizado e comprado sem o açúcar, para estar aí se adequando à legislação. Nós temos também o sorvete de manga. Essa receita ela surgiu por conta de uma dificuldade também das unidades na aceitabilidade da polpa de manga, e aí nós estávamos pensando em alguma possibilidade de uma receita aí. E aí surgiu o sorvete. O sorvete ele pode ser preparado com a banana, a polpa ou a fruta também. A fruta ela vai trazer um pouco mais de sabor, de textura, mas também pode ser preparado com a polpa de manga. Essa receita foi elaborada com a polpa, então 2 kg de polpa, o leite, ele vai só para dar textura também, a banana, parte da banana congelada e parte dela in natura, para não estar forçando muito também aí o nosso processador, porque essa receita ela é feita no processador, todos os ingredientes são para dentro do processador. Essa banana é importante que esteja bem madura para estar trazendo também a doçura para a receita. Fica uma receita muito interessante, bem legal, refrescante também para os dias quentes também de Cuiabá. Nós temos também o brigadeiro de banana com cacau. Esse brigadeiro ele pode ser feito no micro-ondas, e também o que vai trazer a doçura nesse caso vai ser a banana bem madura. Então a banana nica bem madura, nós também utilizaremos o cacau em pó, lembrando o cacau em pó 100%, sem açúcar, e o leite em pó. Depois de fazer a massa do brigadeiro, a TNE vai enrolar essa massa, né, modelar em bolinhas, e aí ela pode estar passando esse docinho no leite pó, que vai trazer um pouco mais de doçura também para a receita. E nós temos também uma outra receita doce, sem açúcar, que é o beijinho de coco com arroz. Então a TNE vai cozinhar esse arroz, vai colocar os outros ingredientes, que é o leite, a manteiga, o leite de coco e também o coco ralado, e vai dar o ponto aí de docinho de coco. O que vai dar a textura para essa massa de docinho vai ser o arroz cozido mesmo. E ele, por ser cozido sem tempero, ele vai ter um sabor totalmente neutro. Então o sabor predominante da receita vai ser exatamente de coco. E aí pode estar sendo usado o cravo ou não para decorar. É claro que a gente
hoje em dia existe um cuidado um pouco maior no uso do cravo com crianças pequenas. É importante dizer que todas essas receitas elas têm um número de porções, né, de rendimento de porção. E essas porções, né, essa receita pode ser multiplicada aí para atender cada unidade, creche ou semei. Nós temos também uma das receitas que inclusive já está no nosso cardápio aí para os dias de aniversário, que às vezes a mãe ou as assistentes querem fazer um bolo, a opção do bolo de banana para cacau. O cacau dessa receita, ele vai somente agradar a cor, porque o bolo de banana em si ele não tem uma cor muito bonita ou agradável. Então o cacau ele vai dar aquela cor de chocolate, ele é colocado em pouca quantidade. Esse cacau também é um cacau 100% sem açúcar. Na receita não vai açúcar, ele vai trazer o doce da receita. Vai ser a banana nanica bem madura. É importante que ela esteja bem madura. Nesse caso também é importante que parte da banana seja batida junto com o bolo, na massa, e a outra parte seja a maior parte, inclusive, seja picada e colocada no meio do bolo. Porque essa banana picadinha que vai trazer a doçura, principalmente nesse bolo. Outro ponto importante na hora do preparo também é que ele cuide com a temperatura do forno, deixe mais baixo possível. Por quê? Porque como nós vamos fazer esse bolo sem açúcar e o açúcar também traz estrutura na massa, nós vamos estar colocando um pouco da banana batida nessa massa para trazer textura. Esse bolo ele tem que ficar mais úmido. Então, se a temperatura do forno for muito alta, às vezes não dá tempo de secar esse bolo. Então, às vezes a bateria vai tirar e vai aparentemente estar assado, né, dentro, mas na hora de tirar vai ter uma umidade muito grande no bolo e o bolo já vai deixar a descer e vai tomar um pouquinho. Não quer dizer que não possa ser comido esse bolo, mas o ideal é que seja feito em temperatura bem baixa, chegar aí por 40, 50 minutos. Então, nós também temos algumas receitas, como eu falei, salgadas. Uma das opções salgadas é uma receita que também nós já temos no cardápio, que é a receita de torta de frango com legumes. Essa receita é bem prática para fazer, é uma torta de liquidificador. E aí eu teria para fazer a massa, para fazer o recheio, diferenciar esse recheio, interessante sim. E aí vai estar montando essa massa na forma e assando. Bem prática, bem simples, as meninas inclusive já tem a receita aí na verdade de vocês no cardápio. Outra receita salgada que trouxemos foi também a receita dos quibes, mini quibes. Então nós já temos a receita do quibe assado de forno, né, na forma, e agora nós resolvemos trazer os mini quibes assados. A receita é muito prática também, ela vai com mais de carne do que de trigo para quibe. Vocês vão ter aí sal, orégano. Nesse caso a gente colocou um tempero bem simples de sal, orégano, mais cebola, mas pode ser também incrementado, de acordo com o gosto aí das crianças. Pode ser colocado hortelã, pode ser colocado recheio verde. E aí esses quibes serão modelados em forma de quibes mesmo, aqueles quibes de festas, e colocados aí na forma. Por que na forma e assados? Porque se torna uma receita mais saudável também que o quibe frito. Então nós trouxemos a opção assada. Outra coisa também que pode ser feita aí na unidade de vocês nós não trouxemos aqui, mas vocês já têm a receita, são os pães. Nós temos diversos, pelo menos 3 receitas de pães aí no cardápio de vocês, foram entregues. E essas receitas também podem estar sendo preparadas, talvez com uma margarida, com alguma outra proteína, para estar recheando esses pães e assim por diante. Então fica a cargo de vocês, nós trouxemos